Muito bem, como é que vai, galerinha do nono ano? A aula de hoje vai falar sobre a importância das radiações eletromagnéticas. E para iniciar, nós trouxemos aqui algumas questões para a gente tentar responder ainda nesta aula. Caso você não consiga responder a todas as questões, nem eu, você vai ficar encarregado de tentar respondê-la pesquisando a resposta. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos lá. Eu coloquei aqui que ondas eletromagnéticas são usadas em diagnósticos médicos. Por exemplo, obtenção de imagem interna do corpo. Já viu uma tomografia computadorizada? Já viu imagem de radiologia? Ou radiologia 3D? Ou de um dente? O que quer que seja. Como som e imagem são transmitidos pelas estações de rádio e TV? Dá para você esquematizar um processo aí, a antena emissora, a antena receptora, ou ainda, comparar a transmissão do som e imagem nas comunicações de celular, tablet, computador, que é muito mais comum hoje em dia. Temos ainda, porque o laser é útil na medicina e na odontologia. Em que consiste a radioterapia do câncer? Essas tecnologias envolvem radiações, ondas eletromagnéticas? O que você acha? E ainda, que ondas eletromagnéticas podem causar comprovadamente danos à saúde e quais são as fontes de radiações? Muito bem, aqui é o professor Ronaldo. Nós vamos falar hoje desses e mais outros assuntos, certo? Então se preparem, anotem, peguem o caderninho de vocês para tentar responder alguma dessas e muitas outras questionamentos que nós temos para a aula de hoje. Beleza? Se segura aí e vamos lá. Bom, antes de responder todas essas questões, algumas delas, nós precisamos entender o significado da palavra radioatividade, como você está vendo aí no slide. A radioatividade, nós podemos dividi-la em duas palavras. O rádio, que é um elemento naturalmente radioativo, descoberto há muito tempo, tá certo? E a atividade seria mais ou menos dizer o seguinte, que é a atividade realizada por esse elemento radioativo, a radioatividade, tá? Bom, por que ficou só radioatividade? Outros elementos não emitem radiação? Sim, mas foi o primeiro a dar origem a tudo isso. Então vamos entender o que é que significa radioatividade. Está aí na tela para vocês verem. É a emissão de radiação de um núcleo instável, que ele não tem estabilidade, que se transforma em outro núcleo. O núcleo que nós estamos falando aqui é o núcleo atômico, que você já sabe o que é. Instável ou instável, independe do seu estado, ele vai emitir algum tipo de radiação. E quem descobriu a radioatividade? A radioatividade foi descoberta por Henri Becquerel e desenvolvida pelo casal Curie, Marie e Pierre Curie. Foram o casal que descobriram os efeitos, pagando pela própria vida, porque morreram pela emissão da radiação do rádio, e descobriram as suas aplicações, o seu desenvolvimento e muita outra coisa. Mas a radioatividade, ou os raios-x, que é mais comum de usar na medicina, eles foram descobertos quase no final do século XIX para o começo do século XX, William Röntgen, e descobriu acidentalmente. Ele estava lá fazendo a emissão de cargas elétricas de um elemento, e esse elemento sensibilizou uma chapa
fotossensível, assim surgindo, resumidamente, a radiografia, né? Mas isso é um assunto para as próximas aulas, tá bem? E eu trouxe aqui, ó, esses dois elementozinhos aí, ó. Esse da esquerda aí é o núcleo instável, essas setinhas vermelhas, tá indicando que ele está emitindo radiação. Ele está passando da instabilidade para o estado estável, onde ele não tem mais essa instabilidade. Isso não quer dizer que ele não vai ter radiação, tá? Ele está em estado natural. Bom, na natureza nós encontramos vários elementos radioativos, entre eles o urânio, que é usado nas usinas nucleares, né, para produzir energia elétrica. Bom, esse seria o símbolo atual para a radioatividade. Veja aí, né? Você já deve ter visto esse símbolo aí em desenho, em portas, no hospital, ou revistas, ou livros mesmo. Esse é o símbolo da radioatividade, né? Simbolizando que você não pode se aproximar dali sem nenhum equipamento de proteção individual, né, do EPI. Você pode entrar com autorização do técnico. Bom, para a gente entender e tentar responder alguma daquelas perguntas iniciais, eu trouxe para nós aqui um quadro resumo que diz mais ou menos tudo e mais um pouco sobre radiação eletromagnética. E eu trouxe aqui o espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético não é visível, a gente não vê, né? A gente sente. Então eu trouxe aqui esse quadro que representa muito bem aquilo para responder algumas das nossas perguntas. Nós temos aqui, ó, essa frequência, essa faixa colorida que vai do roxo até quase o vermelho, e cada ela tem um íconezinho, um desenhozinho dizendo o que é cada um, né? Nós temos aqui a frequência extremamente baixa, que é a frequência das ELF, né? Ondas eletromagnéticas de baixa frequência. Temos aqui a frequência muito baixa dos computadores, então você fica de frente muito tempo no computador, né? Seus olhos sentem, mas não é uma frequência absurda. Ondas de rádio, vejam aí, ó, aparelho de rádio, quase todo celular hoje tem rádio, não é? O sol, radiação solar, a radiação ultravioleta do sol, no qual, né, a gente não vê, mas se nós ficarmos expostos muito tempo à radiação solar, a ultravioleta, isso pode provocar danos à pele. Mas os olhos têm uma proteção que são os óculos escuros, né? Na radiação solar tem uma radiação ultravioleta e a infravermelho, né? Também tem a radiação X, aquela que eu descrevi e disse no começo, de maneira bem resumida, né, para vocês. O raio X hoje é aplicado para fazer radiografia, tomografia e muitas outras coisas. E também o raio gama. Esse é o mais poderoso emissor de raios. Esses são danosos, raio X e raio gama, tá? Como também a radiação ultravioleta podem prejudicar, porque essas emissões de ondas eletromagnéticas, elas podem interagir com a matéria, alterando o núcleo das células, consequentemente provocando danos. E os raios cósmicos que vêm do espaço. Também eu quero que você observe esse quadradinho aqui que tem essa linha vermelha. Veja que tem tipo uma onda, vai subindo e descendo, e quanto mais eu me aproximo da frequência do raio-x, mais ela vai ficando rápida, né, vamos dizer assim. E eu posso medir a frequência numa unidade física chamada Hertz. Pode ser o kilohertz, megahertz
ou gigahertz, tá? E também posso dividir a radiação eletromagnética em radiação não ionizante, que é aquela que não interage com a matéria, e radiação ionizante, que é aquela que vai alterar a estrutura da matéria no núcleo da célula. Muito bem? Bom, é um quadro bem interessante para você olhar e rever várias vezes. Bom, e finalizando, eu trouxe aqui para nós vermos onde, agora o quadro está da esquerda para a direita, né? Nós finalizamos no raio gama e agora estamos começando no raio gama até o onda de rádio. Veja como a frequência ali é intensa dos raios gamas, 10 elevado a menos 4 metros, menos 14, perdão. Raio X, ultravioleta, infravermelho e a luz visível. Quer dizer que a luz visível está entre o ultravioleta e o infravermelho. Essa luz que nos ilumina do dia é uma luz branca chamada. Mas essa luz branca ela é decomposta nessas cores que nós estamos vendo aqui, ó, que vai de 400 nanômetros até 700 nanômetros. Nanômetro você enxerga? Não, ninguém enxerga nanômetro. Não dá para ver. Não dá para ver. Seu olho não tem essa capacidade. Mas dá para ter pistas. Por exemplo, se você pegar uma mangueira e xiringar assim um quintal e o sol bater na luz da água, o que acontece? Parece tipo um arco-íris. O arco-íris, você já olhou no céu? Nada mais é do que a luz penetrando na água e dividindo a água naquelas cores. Um CD também dá para perceber isso. Uma bolha de sabão você consegue perceber também. Ok? Galerinha, essa era a aula que nós tínhamos para hoje, né? Com essa aula nós queríamos que vocês soubessem identificar e classificar as radiações eletromagnéticas, como também saber a importância dos aparelhos modernos, micro-ondas, forno, telefone celular, smartphone e as células fotovoltaicas, né? Claro que a gente não respondeu tudo a isso, então nós temos um compromisso com você pesquisar mais sobre este assunto, tá bom? A internet está aí. Eu posso mandar links para vocês também, para vocês acessarem e pesquisarem, ok? Então, era isso, as informações que a gente tinha para hoje, né? Deixe o seu joinha e o seu like. Não deixe de fazer os exercícios, faça os exercícios e até a próxima, galerinha.